Olá, amados. Paz seja com cada um de vocês, no nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez na Conexão Eclésia para poder compartilhar contigo um pouquinho das coisas que Deus tem falado no meu coração. Hoje, excepcionalmente, eu quero falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é esse presente maravilhoso que nós temos recebido. E quando nós falamos da graça, é muito interessante, porque existem alguns aspectos, algumas verdades sobre a graça que nenhum de nós discorda. Todo mundo concorda. Por exemplo, se eu falar assim, como já cantamos outrora, a graça é melhor do que a vida. Todo mundo concorda, está escrito. Você encontra no Salmo 63, versículo 3, essa verdade. A graça é melhor que a vida. Viver é bom, mas tem algo melhor que a vida. O que é? A graça de Deus. Né? Porque viver sem graça, viver em desgraça, pode levar algumas pessoas ao suicídio, né? Porque a vida fica sem graça, sem a graça. A graça de Deus, ela nos salva. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz que nós fomos salvos pela graça, né? Pela graça, que Deus nos deu vida, estando nós mortos, fomos salvos pela graça. Também pela graça nós fomos comprados da nossa escravidão, nós fomos resgatados do nosso cativeiro de pecado, isso, Efésios 1, 6 e 7. Diz que nós fomos comprados, diz assim, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Imagina, quem pode provar hoje de algum nível de santidade, quem pode provar hoje obediência a Deus, quem pode provar agradar a Deus a algum nível hoje por fé, mas, claro, uma fé que gera obediência, como Paulo escreveu aos Romanos, pela obediência por fé. Quem pode provar isso é pela graça. Toda a revelação que nós temos foi a graça de Deus que nos concedeu, né? O próprio Espírito Santo de Deus na nossa vida faz parte dessa graça, desse presente maravilhoso que Deus tem nos dado. Diz que pela sua graça nós fomos justificados, né, de sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24. Então nós fomos também justificados, somos justos diante de Deus pela graça. A graça de Deus, ela nos é suficiente. Por isso que ela é melhor que a vida, ela é suficiente. Paulo orava a Deus, pedindo a Deus para tirar um espinho da sua carne. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz assim, então, ele me disse, a resposta da oração de Paulo, que ele fez por anos, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então a graça ela é suficiente, justifica, salva, é melhor que a vida, como alguém já disse, maravilhosa graça. E aí, ninguém duvida, todo mundo acha e concorda com essas verdades. Agora, existem outras verdades que eu penso que a igreja, nesse aspecto, ela tem dificuldade. Quando você lê lá o Evangelho de João, no capítulo de número 1, logo no início de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 17, é muito interessante, porque quase a gente não vê, não observa, que João 1,17, o Evangelho registra, João registra, que Jesus, ele não trouxe apenas graça, ele trouxe graça e verdade. É isso que está escrito, eu vou ler aqui para você, só para lembrar você, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim, pela lei, ou melhor, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Quer dizer, Moisés trouxe a lei. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando a gente diz assim, sobre a graça e falar da graça, que ela é maravilhosa, que ela é abundante, que ela é superabundante, que ela justifica, salva, santifica, todos nós concordamos. A questão é que existem verdades sobre a graça que nós não podemos ignorar. E eu queria nomear aqui 3 verdades para você. Primeira verdade, existe uma graça falsa. É isso mesmo, existe uma graça falsa. E já não é de hoje, é antiga.
Quando você vê Pedro escrevendo sua carta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, ele terminando, ele diz assim, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Então você pega, leia a primeira carta de Pedro, você vai ficar impactado com essa carta, uma carta forte, profunda, que inclusive muita gente, quando quer falar da graça, ignora apóstolos como Pedro. Pessoas querem enfatizar Paulo, diz que Paulo é o apóstolo da graça, mas Pedro está dizendo na sua primeira carta que o que ele expôs resumidamente a todos os irmãos era a genuína graça de Deus. Por quê? Porque existe uma falsa graça. Se ele diz, essa é a genuína, está uma falsa graça rolando por aí. Também nós vemos aqui que existe um outro perigo. Além de a gente lidar com a falsa graça, de poder cair nessa falsa graça, nós precisamos também ter atenção para que a graça que nos foi dada não seja vã em nossa vida. Como assim vã? Graça não opera tudo, não. Existe uma resposta nossa. Nós respondemos à graça. Nós somos responsáveis. A palavra responsabilidade, ela tem uma raiz no verbo responder. Responsável é aquele que responde. Então nós temos responsabilidade com essa graça. Nós precisamos responder de forma adequada à graça que Deus tem derramado na nossa vida. E ele diz lá, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou. A graça opera naquilo que eu sou. E ele diz assim, que me foi concedida não se tornou. Ele diz assim, vou repetir, tá? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não se tornou vã. Antes, ele falou, trabalhei muito mais do que todos eles. Como assim, Franco? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, se eu tivesse recebido a graça e não tivesse feito nada, só tivesse recebido a graça, ela seria vã. Para que tanto poder na vida, se um homem vai cruzar o braço e não fazer nada, não produzir nada, não realizar nada, não ter nenhum tipo de fruto? É isso que ele está dizendo. A graça vem na minha vida, eu preciso responder a ela. Eu preciso trabalhar, embora ele reconheça, né, ele traz um equilíbrio gostoso, ele diz, não eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas é claro que ele diz não eu, porque ele trabalhou por causa da graça, mas ele trabalhou. Ela seria vã se ele só tivesse recebido a graça e cruzado os braços. É um perigo, é uma verdade importante. Segunda carta aos Coríntios, Paulo também fala dessa graça vã. Ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em alguma coisa para que o ministério não seja censurado. Então, quando alguém recebe um presente de Deus, como a graça de Deus é, esse presente maravilhoso, ele precisa corresponder de maneira digna. Ele precisa viver da maneira digna de Jesus. E você diz assim, Franco, como nós respondemos essa graça? Bem, nós temos sempre uma parte. Existe uma contrapartida, embora muitos não gostem de falar nem de ouvir sobre esse assunto, mas existe. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo fala uma coisa muito interessante sobre a graça. Eu gosto muito desse texto, em particular ele me confronta. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então, melhor, ele é salvador a todos os homens. Não tem uma graça que faz acepção. Salva uns e manda outros para o inferno. Não, é a todos os homens. Você vai ver isso em várias cartas de Paulo, inclusive. Inclusive, quando ele fala a Timóteo, ele revela esse desejo de Deus de salvar todos os homens. Mas ele diz assim, a graça se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos. Aí o texto da Escritura dá um ponto, educando-nos para um propósito. Para quê? Educando-nos para quê? Qual o propósito da graça em nos educar? Não é por quê, é para quê? Qual o propósito, qual o objetivo dessa educação? Aí ele dá uma quebradinha, abre um parênteses, uma vírgula, para dizer algo importante antes de mostrar o propósito da graça nos educar, ele diz algo importante. Ele diz assim, para quê? Vírgula. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Para quê?
renegadas a impiedade e as paixões humanas. Essa é a minha parte, essa é a tua parte. A graça de Deus, Salvador a todos nós, para nos educar, e essa educação tem um propósito, mas nós renegamos a impiedade, nós renegamos as paixões mundanas. Pela graça, nós renegamos. Ele diz assim, para que vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça nos educa para que a gente viva no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas tem uma vírgulazinha no meio que diz renegadas a injustiça, a impiedade e as paixões mundanas. Então essa é uma contrapartida interessante. Eu queria que você pensasse nisso de uma maneira... E se você tiver ainda alguma dúvida, vamos fazer o seguinte, que eu acho que é esse talvez o maior perigo de não considerar a graça de Deus, de negligenciar a graça de Deus, são esses dois textos. Quando a carta aos Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 1 apresenta Jesus, no capítulo 2, logo no versículo 1 diz assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ele volta, ele sempre faz essa comparação. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos a toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele faz a pergunta que não quer calar. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eu sei que muita gente vai explicar esse texto assim, vai dizer que essa pergunta foi feita para alguém que está ouvindo o Evangelho e que não quer o Evangelho. Eu sei que muita gente vai dizer isso, porque muita gente tem na cabeça e no coração de que a graça é automática, ela produz tudo na vida do homem, o homem cruza o braço e não faz mais nada. Entendeu? Alcançou, te salvou, acabou, vive como você quer que está salvo. Muita gente pensa nisso. Inclusive, tem muita gente em desgraça hoje porque crê dessa forma. Acha que é desse jeito, tal, pá. E quando a pessoa vê um crente na lama, aí diz, não, aquele ali não é salvo, aquele ali não recebeu a graça. A gente vai dando curva, vai explicando tudo, porque a gente prefere essa teologia e aí tal. Mas eu tenho para mim que esse texto não fala somente às pessoas que ouviram o Evangelho desprezado. Por quê? Porque lá no capítulo 10, de aos Hebreus, ele volta a dizer o seguinte, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Viver deliberadamente no pecado é viver voluntariamente no pecado. Eu escolho pecar. O mundo não escolhe pecar, o mundo está debaixo da lei do pecado. O homem natural, o homem carnal, ele não tem opção. O pecado para ele é uma lei, ele está debaixo dessa lei. Entendeu? Então ele não tem opção, ele não escolhe, não, eu não vou pecar. Em algum momento ele vai ser derrubado, porque ele está debaixo desse sistema. Ele está no mundo antigo ainda, do qual fomos resgatados, daquele império das trevas. Ele está lá ainda no império das trevas, então ele não tem opção, ele em algum momento vai cair. Então ele está falando aqui para a gente que tem opção, que pode pecar e pode também viver uma vida santa. Pela graça pode viver uma vida santa. Ele diz assim, porque se vivemos deliberadamente no pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, dá esse grifo aí, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E ele explica novamente como era na lei. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. João, capítulo 1, versículo 17, diz que a lei de Moisés, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E assim, que nessa dispensação de Moisés, morriam aqueles que rejeitavam a lei de Moisés, bastava 2 ou 3 testemunhas. Aí ele faz uma outra pergunta também que não quer calar. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado aquele que... Aí ele bate 3 coisas importantes. Calcou aos pés o Filho de Deus. Ou seja, pisou novamente Jesus. Mas pisou por quê? Porque escolheu viver deliberadamente no pecado. Depois de ter sido purificado, depois de ter sido
depois de ter alcançado o pleno conhecimento da verdade. Ele escolheu a vida de pecado, então ele torna a pisar em Jesus. E ele não diz só isso, não. Ele diz assim, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Ele pegou o sangue de Jesus lá e profanou. Ele misturou lá com o sangue de qualquer outro animal, de qualquer coisa. Ele não considerou o pacto da aliança. E por fim, ele diz também que aí vai tocar a graça e profanou, ou melhor, ele diz profanou o sangue da aliança e diz ultrajou o Espírito da graça. Ultrajou o Espírito da graça. Ele conclui assim, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É o seu povo que ele julgará. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele diz, ultrajou o Espírito da graça. Então, cuidado, amado. Não negligencie a graça de Deus. Considere essas verdades. Porque aquelas outras verdades primeiras, todos nós somos unânimes. A graça é maravilhosa, é suficiente, é melhor que a vida, nos salva, nos justifica, nos santifica. Amém. Mas existe uma falsa graça. Cuidado. Vamos nos apegar à genuína graça. Não deixe a graça ser vã na tua vida. Deixa ela produzir produzir aquilo que ela veio produzir na nossa vida. Responda à graça adequadamente. E por fim, não negligencie a graça. Não viva deliberadamente no pecado. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E de quanto maior, de quanto mais severo o castigo deve ser para aquele que calcou os pés do Filho de Deus, pisou sobre Jesus, profanou o sangue da aliança, aquele sangue puro, que nós dizemos que é santo, que nós viemos cantando, inclusive, nos nossos cultos. E, por fim, ultrajamos o Espírito da graça, consideramos a graça coisa nenhuma. Cuidado, amado. Guarda essa palavra no teu coração, avalia. Se você não concorda comigo, pelo menos reflita sobre estes textos que eu acabei de ler com você. Um beijo no teu coração, Pai seja contigo. Até o próximo encontro.